palavra. A gente pode ler várias vezes e várias vezes Deus vai revelar algo novo para as nossas vidas. A palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 2, primeiro. Aleluia. Amém? Vamos ler, irmãos. Tem como título: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não te deixarei. E assim ambos foram juntos e foram até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu li esse texto, foi nessa semana, e aí Deus me fez, ministrou no meu coração assim: não só sobre Elias ter sido elevado, mas sobre todo o processo, até onde ele foi para ser elevado, porque ele já sabia. E na passagem que eu estava lendo aqui, no começo, logo no começo do texto, que fala assim: Pois sucedeu que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Aí eu fui pesquisar, irmãos, o significado de Gilgal. E o que Deus ministrou no meu coração, que às vezes nós precisamos fazer essa trajetória, igual eles fizeram. Elias já sabia o que ele ia vivenciar, e Eliseu não sabia, mas ele fez algo diferente daqueles outros profetas que estavam aqui. Porque nesse texto a palavra do Senhor vai dizer, eu vou falar com minhas palavras, a palavra do Senhor vai dizer assim: estava Elias e Eliseu, e eles decidiram ir a Gilgal, que lá em Betel, que significa a casa de Deus, onde estavam os outros profetas. Todos poderiam ter a oportunidade de vivenciar algo diferente. Só que nesse texto, no que Deus nos mostra, é que o único profeta que decidiu viver algo diferente foi Eliseu. E por que ele decidiu viver algo diferente? Porque ele decidiu não ouvir a voz daquele povo todo que estava no caminho do Senhor. Só que em vez de decidir entregar totalmente para Deus e atravessar o Jordão, sabe o que ele significava? Significava eles entregar tudo para Deus e deixar Deus direcionar. Não sabia se ia, o que ia ver, o que não ia ver. Só simplesmente todos eles ali naquele momento sabiam que Elias ia ser arrebatado, porque Elias já sabia e não temeu. A diferença de Eliseu para o resto dos outros profetas, o que Deus falou? A diferença de mim e de você, para a gente, se entrarmos no
é se a gente decide entregar tudo para Deus, sem a certeza do que vai acontecer, mas entregar para Ele de verdade. Porque aí a gente vai viver algo diferente. Ter ido até Gilgal, eu fui pesquisar, significa de glória a Deus, aleluia. Em Gilgal significa assim, quando eles chegaram a Gilgal. Esse versículo foi procurando o que significa. Quando Josué conduziu o povo até a terra prometida, eles construíram um memorial em Gilgal. No mesmo lugar, os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam deixando para trás todas as influências corruptas do Egito. Lá no Gilgal, eles decidiram serem circuncidados depois de terem saído do Egito, o povo de Israel. E lá colocaram o nome desse lugar chamado Gilgal. E o povo ficou em Gilgal para celebrar a primeira Páscoa e a nova terra. E mais tarde vieram junto esses lugares para dividir a terra que Deus lhe havia lhe dado. Aleluia. Gilgal é um lugar de aliança, é um lugar de forma profética. O primeiro lugar do acampamento de Israel após travessia. Ele também foi um lugar de sacrifício. Quando eu pesquisei sobre isso, irmãos, esse lugar chamado Gilgal significa um lugar de entrega, significa um lugar de sacrifício, significa um lugar de aliança, significa um lugar de algo novo de Deus, de você decidir algo novo para a sua vida. Foi o que Deus revelou para mim. Quando Eliseu decidiu ir até Gilgal e chegar até lá, Betel, foi a ele tirar, com as minhas palavras, igual nesse texto que eu tinha pesquisado. O povo de Israel, quando foi lá e ofereceu sacrifício e tudo, eles decidiram deixar as lembranças do passado do Egito e ter algo diferente. Para as nossas vidas hoje, esse Gilgal, nós estamos chegando à casa do Senhor. Muitas coisas o Senhor quer que a gente deixa para lá. Muitas coisas o Senhor quer que a gente faça um sacrifício. O que significa que Deus revelou para mim? Eu lendo esse texto, estava lendo lá no ônibus, vindo do serviço, e Deus falou assim: sabe o que significa um sacrifício? Você deixar aquilo que muitas das vezes você não quer deixar, mas para você viver algo de Deus diferente, você precisa. Foi o que Deus falou no meu coração, irmãos. Para a gente viver algo diferente, igual Eliseu viveu, a gente precisa. E nessa trajetória de tratamento, primeiro com as nossas vidas, como Eliseu teve esse tratamento de experiência de chegar até Gilgal, de ter o sacrifício, por exemplo, ele largou tudo para seguir Elias, e naquele momento Elias, sendo o homem de Deus e a qual ele servia, falou assim: fica aqui. E ele falou assim: não, vive o Senhor, que eu ainda estarei com o Senhor. Aí ele chegou até Betel, que Deus falou para mim: chegou até a casa de Deus. Eu e você chegamos até a casa do Senhor. Nesse chegou, tinha um monte de gente. Estava lá Eliseu com um monte de profeta naquele lugar. Quando chegou lá, todo mundo já sabia o que ia acontecer com Elias. Todo mundo já sabia o que ia acontecer comigo, com você, com cada um aqui. E aí muitos olham e falam: deixa pra lá. Foi igual falaram para ele: não, você não sabe o que vai acontecer. Mas a diferença entre Eliseu, que Deus falou para mim, a diferença entre Eliseu e os outros profetas, foi porque Eliseu sabia o Deus que ele servia. E sabia o que ele queria de verdade. Não era só estar na igreja. Com as minhas palavras, irmãos, trazendo para os nossos dias, não era só estar aqui, mas era viver algo novo do Senhor. Porque vai ter uma grande multidão. Tem um monte de gente, tem um monte de pessoas que se dizem cristãs. Foi o que Deus falou para mim. Mas o algo diferente. Sabe por que Eliseu não temeu? Foi o que Deus falou para mim. Sabe por que Eliseu não temeu pegar e andar junto com Elias para ver o que ia acontecer com ele? Ele sabia que ele estava servindo um Deus grande. Ele sabia da conduta dele. Ele sabia quem era ele. Ele sabia quem era ele com Deus. Independente do que fosse acontecer depois de atravessar o Jordão, ele não temeu. O que difere, foi o que Deus falou para mim, o que difere Eliseu de todos os outros foi isso, porque os outros temeram. Poderia ter tido a oportunidade de ter ido junto com ele
com Elias para ver o que ia acontecer. Só que quem decidiu isso foi só Eliseu. E quem pode decidir para a minha vida eu viver algo diferente de Deus é só eu. Quem pode decidir na vida de cada um aqui viver algo de Deus é só você. É só cada um de nós. É só você que pode decidir isso. Ninguém pode decidir. Foi o que Deus falou. Ninguém pode decidir por você, Gislene. Se você quiser viver algo de Deus, independente para a minha vida, para a vida dos irmãos, independente do que a multidão fale, fica. Você não sabe o que vai acontecer. Desiste, para, estaciona. Só que se ele tivesse dado ouvido, ele não tinha vivido algo novo. Porção dobrada. Porção dobrada. Se ele ouvisse, porque não foi só uma vez, porque não foi só as pessoas que estavam ali junto, não foi só, até Elias falou para ele, fica aqui, porque eu vou para lá e o que vai acontecer comigo, você é elevado numa carruagem, não, você é elevado num redemoinho. E ele falou assim, não, eu vou, Senhor. Foi uma, foi duas, foi três tentativas. Às vezes muitas pessoas podem chegar para você e falar, para, desiste, não vai acontecer, não vai ser assim, você já tentou tanto tempo. Mas a palavra que Deus fala para mim e para você nessa noite, permaneça ouvindo sim a voz do Senhor. Permaneça sabendo do Deus que você serve. Ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo, por isso que ele não desistiu naquele momento. Por isso que ele não quis parar quando toda a multidão, de que eram homens de Deus também que estavam junto com eles, falou para ele parar. Ele decidiu prosseguir. E aí ele foi, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer nos versículos mais para frente, que eles caminharam, e quando ele chegou no Jordão, Elias e Eliseu, quando ele decidiu que não ia, Elias viu que Eliseu não ia desistir, foram juntos. E aí ele pegou a sua capa e foram 50, que interessante, e foram 50 homens no 7, irmãos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos passaram juntos o Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, e as águas se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco. Quando eu li esse texto, eu estava pesquisando o que significava assim, o Jordão, e aí falou algo que desce, tem o significado como descida, como se prostrar. E o que Deus revelou para mim, para a gente viver algo novo do Senhor, a gente tem que descer. Descer aonde? Descer nos pés do Senhor. Para Deus descer com a presença do Espírito Santo. E o que é mais interessante, irmãos, tinha um monte de profetas. Eles também tinham vivenciado, tinham ouvido tudo aquilo. Só que eles não quiseram ir, foi escolha deles. 50 pararam no meio do caminho, foi o que Deus falou. Eles estavam caminhando. Eles poderiam ter vivido algo novo, mas eles decidiram parar e ficar lá só olhando e ver o que ia acontecer. Foi o que Deus falou para mim. Por que vocês querem parar? Mesmo se tiver difícil, mesmo se tiver dor, mesmo o que estiver acontecendo, por que nós vamos querer parar? Não vamos, irmãos. Vamos levantar nossa cabeça e prosseguir, porque a gente tem que ter convicção do Deus que a gente serve. Se a gente tiver dúvida, a gente vai ser como esses outras pessoas que ficaram, não vivenciaram. Agora, diferente de Eliseu. Eliseu desceu até o Jordão. Então desça. Se você precisar descer e se humilhar, se humilhe na presença do Senhor, porque é de lá que vai vir o socorro, porque é de lá que vai vir a presença, porque é de lá que vai vir o renovo. E foi o que Deus ministrou no meu coração. Por que esse renovo? Para você viver algo novo, você precisa estar na casa do Senhor, mas não é para dar ouvido para todo mundo, é para você ouvir a voz de Deus. Quando a gente se prostra, quando Deus derrama a presença dele sobre as nossas vidas, irmãos, quando nós é renovado, tem coisa nova, tem algo diferente. Eliseu decidiu, então o que aconteceu? Ele caminhou, Elias lançou a capa, o mar do Jordão se abriu e eles atravessaram para o outro lado. E quando ele chegou do outro lado, a palavra do Senhor vai dizer bem assim no 7. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu:
pede-me o que queres que te faça, e antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. E disse Elias: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se terá fará. Porém, se não se fará. O interessante é que quando a gente decide atravessar o Jordão, o Senhor Deus olha para as nossas vidas e fala: pede-me o que queres que eu te faça. Se você parar e não atravessar o Jordão, você não vai ouvir a voz de Deus falar isso para a sua vida. E aí ele falou: dura coisa você me pediste, mas se você estiver focado em Deus, firmado, aí você vai ver os milagres, porque foi o que ele viu. Eliseu viu algo assim sobrenatural. Enquanto os outros pararam, Eliseu viu. E o que o Senhor está dizendo? Você decide hoje então caminhar além do Jordão ou vai querer parar? Para você ouvir o Senhor falando ao meu coração, para você ouvir a voz do Senhor falar assim, ó: pede o que queres que eu te faça. O que queres, filha, que eu te faça? O que queres? É o Senhor está perguntando. Mas você não vai ouvir isso, e eu só vou ouvir isso se eu decidir caminhar. Se eu parar no meio do caminho, eu não vou viver. Eu não vou viver para a minha vida, porque primeiro tem que ser para a minha vida, para poder acontecer na vida do outro. Foi o que o Senhor falou nessa passagem. Eu li essa passagem e falei assim: Senhor, parece que eu estava, navegando lá e falando assim: Senhor, eu quero viver algo novo. Foi o que Deus está falando para as nossas vidas. E para cada um de nós vivermos algo novo, nós temos que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. É tempo da gente decidir da nossa vida mesmo posição. Porque se a gente não se posicionar, nós não vivemos. Não vamos viver isso. E primeiramente para nós. Antes da gente querer que Deus faça na vida do próximo, foi o que Deus falou para mim: você tem que viver primeiro. Para Eliseu, depois para Eliseu viver isso de porção dobrada, então ele teve que viver primeiro na vida dele, para ele fazer um milagre depois. Porque no texto mais para frente, irmãos, a gente vai ver o que ele fez. Mas para isso, primeiro tem que vir para nós a presença do Senhor, o Espírito Santo, a porção dobrada. Mas o que Deus falou para mim: eu não quero que você queira o que é, eu não quero que seja como Davi, eu não quero que seja como Moisés, eu não quero que seja, não, queira a sua porção dobrada, a sua. Tanto ele não pediu igual a de Elias, mas a porção dobrada de Elias, muito mais do que Elias já tinha feito. Foi o que o Senhor falou para mim. Foi o que o Senhor está falando para cada um aqui. Peça o que é seu, o que você precisa nessa noite, para você conseguir viver o milagre. Porque primeiro Deus vai renovar a minha vida, vai renovar a sua vida, para depois você fazer o milagre. Ou alcançar aquilo que você tem pedido como milagre. Foi o que Deus falou. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu viu Elias sendo levado na carruagem de fogo e se maravilhou com isso e rasgou suas vestes. No versículo, no 10 disse: coisa dura, no 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu Deus, meu Pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais ouvi. E travando os seus vestidos, os rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. Ele se rasgou na presença do Senhor. Ele se derramou quando ele vivenciou aquilo. E ele viu. E aí ele vai viver algo diferente do Senhor. Porque aí ele, na hora de ir, ele foi junto com Elias. Precisando Elias tirar a capa e colocar no mar para abrir as águas, dividir e caminhar. Mas para voltar, ele estava com a porção dobrada dele para viver o milagre sozinho. Para você viver o seu milagre. Ele foi precisando de alguém para fazer o milagre de abrir as águas. Só que quando ele decidiu ir, que ele não ficou igual aos outros,
profetas, ele viu o milagre. E na hora de voltar, ele voltou com a porção dobrada. É o que Deus está falando. Você quer voltar com a porção dobrada? Você tem que decidir primeiro ir. E na hora de voltar, você volta sozinho, mas você volta com a porção do Espírito Santo para fazer o milagre. E depois de vivenciar esse milagre, aqueles que ficaram, em vez de querer buscar algo do Senhor, não, se prostraram. O versículo vai dizer que eles se prostraram aos pés de Eliseu e falaram: nossa, o espírito de Elias está com você. Só que Eliseu não deu ouvido a isso. Aí a palavra do Senhor vai dizer que mais para frente, no aleluias, glória a Deus, quer viver uma porção dobrada? Se prostra e decide caminhar. Foi o que o Senhor falou para mim. E aí vai ter o milagre, porque ele vivenciou presença, cheio do Espírito Santo, para viver o milagre. Mas ainda assim ele ainda não tinha vivido ainda um dos milagres, porque depois ele fez o milagre. Aleluias. Aí depois dele ter voltado, irmãos, glória a Deus. E glória a Deus, no 17. Mas eles, aleluias, no 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jerusalém, e disseram: quem que voltou para ficar com Eliseu? Aqueles profetas que tinham parado no meio do caminho. E aí encheram o saco dele, falando, duvidando daquilo que ele tinha vivenciado, porque falaram assim: vamos ir procurar o corpo de Elias, porque será que ele não está ali, ou está lá, ou está em algum lugar? Será que ele foi levado só em espírito? E Eliseu falou: não vai. E eles teimaram e quiseram ir. Mesmo assim foram, não encontraram nada, voltaram, e Eliseu falou assim: eu não falei para vocês não irem? Aí tá, quando chegaram lá, no 19, e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa e habitável desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse assim: diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Aleluia. Quando eu li esse texto, eu fui pesquisar, trazei para mim uma salva nova. Por que ele ia trazer essa salva? Porque ele estava nessa cidade. Essa cidade era estéril, era boa, mas era estéril e as águas eram amargas. Foi o que Deus falou para mim. Às vezes tem muitas coisas que eu ou você estamos passando, e lutas, ou que a gente pede para Deus, ou que a gente estamos buscando, a gente sabe que é bom, mas está num momento que é uma terra estéril, trazendo para os nossos dias, não tem acontecido. E amargo significa que não é gostoso, tem lágrimas. Foi o que Deus falou para mim. Mas quando a gente tem a presença, nesse lugar de morte, nesse lugar de esterilidade, nesse lugar de tristeza, Deus tem algo novo. Mas para acontecer isso, Eliseu falou para eles assim, e ele disse: trazei uma salva nova. E eu fui procurar o que é salva. Salva significa uma banda. Eu vou ler, irmãos, o que eu pesquisei aqui. Eu falei assim: nossa, aleluias, glória a Deus. Salva de prata é uma espécie de bandeja feita com metal, rica em detalhes e que conta na passagem bíblicas. Salva significa uma bandeja de prata, rica em detalhes. Foi o que Deus falou para mim: ofereça algo novo, cheio de detalhes, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Foi o que ele pediu. Quando ele pediu para eles, ele não pediu algo velho. Muitas das vezes a gente tem vindo e trazido a mesma coisa no altar do Senhor, mas o Senhor está dizendo hoje para as nossas vidas: ofereça algo novo, cheio de detalhes. Faça algo diferente nessa noite, porque eu tenho para vocês, eu tenho para a vida de cada um aqui milagre, vida. Eu vou trazer vida. Ele profetizou. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nelas e disse: naquela bandeja de prata cheia de detalhes, ofereça algo para o Senhor, cheio de detalhes. Ofereça algo novo para o Senhor,
na sua vida? Aonde está estéril na minha e na sua vida? O Senhor está dizendo para mim e para você: se vocês estiverem comigo, com a presença, se vocês oferecerem algo diferente, eu vou trazer vida de novo. Eu vou trazer sabor de novo. Eu vou curar de novo. Eu vou fazer um milagre de novo. Eu vou restaurar de novo. Mas é se a gente quiser trazer algo novo para o Senhor. É se a gente quiser isso de verdade, irmãos. Nesse texto a gente aprende que tem vários personagens. E quem é você hoje? Você escolhe fazer parte de qual personagem? Você escolhe fazer parte do personagem que foi Elias, o principal. Você escolhe fazer parte daqueles profetas que pararam no meio do caminho e não vivenciou, e ainda por cima foram lá só buscar de Eliseu algo? Ou escolhe viver o milagre? Com as suas próprias mãos, dá o milagre. Levar o milagre para a sua casa. Levar o milagre para a sua família. Levar o milagre para a vida de quem você tem apresentado aqui. Levar o milagre para você mesmo. Porque nesse processo todo, você teve milagre primeiro, quando teve a porção dobrada e decidiu não parar. E aí depois, você deu o milagre para as outras pessoas. Pela presença do Senhor. É o que o Senhor tem para nós nessa noite. É isso, irmãos. Se a gente buscar, não quer dizer que vai ser fácil, mas mesmo se tiver um momento de amargo, mesmo se tiver um momento de esterilidade, se nós buscarmos em Deus, nós vamos viver. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus que está disposto a dar porção para mim e para você, que está disposto a trazer mudança para nossas vidas, para depois fazer na vida daquele que a gente tem apresentado. Porque primeiro mudou ele. Primeiro ele teve a porção, para depois ele fazer um milagre para aquela cidade, para aquele lugar. É o que Deus está falando para nós nessa noite. Tenho milagre, eu tenho renovo, eu tenho propósito para a vida de cada um. Mas se você escolher, a escolha é minha, a escolha é sua. Sair do Jordão, não parar lá no meio do Jordão, mas decidir dar a volta para o Jordão e voltar com a presença para poder ter milagre nas nossas vidas, ou na vida de quem a gente tem apresentado ao Senhor. E tudo isso porque ele servia de verdade, ele não duvidou. Enquanto muitos estavam, às vezes, vêm para a casa do Senhor e duvidam do que Deus pode fazer. Não vamos, irmãos, ter dúvida no nosso coração do poder que tem o Senhor nas nossas vidas, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus, do que Ele pode fazer ao meu e ao seu favor. Porque quando a gente coloca a dúvida, a gente estaciona. Quando a gente não acredita, a gente estaciona. Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente estaciona. Quando a gente não persevera, a gente estaciona. Só que nessa noite não vamos estacionar não. Vamos ser como Eliseu. Vamos ir para o Jordão e vamos voltar com a nossa porção dobrada, para mudar a história. Porque ele mudou a história daquela cidade, trazendo vida, dando vida, trazendo aquele que era estéril, uma terra que não dava nada, uma terra que não brotava, uma terra que não tinha uma plantação. Ele estendeu as mãos. Mas por que eles tiveram que fazer primeiro? Trazer algo novo. O Senhor está dizendo: ofereça algo novo e eu vou te dar algo novo, algo diferente. Se você chegar até Deus e oferecer algo novo nessa noite, Deus vai fazer algo novo na vida de cada um, com detalhes. Apresente ao Senhor algo novo nessa noite. Abra o seu coração e fala: Deus, assim como Ana, irmãos. Ana orava várias vezes lá no templo, mas teve a oração que mudou a história dela. E ela não deu ouvido porque estava ouvindo do profeta, ela falando: está como embriagada. Não, eu sou uma mulher amargurada de alma. Mas ela ofereceu algo diferente. Senhor, se o Senhor atendeu o meu pedido, Ele vai crescer nos seus caminhos. Ela mudou. E quando ela mudou, Deus fez um milagre. Ela ofereceu algo novo, cheio de detalhes. Foi o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Aleluia. Eu quero louvar o louvor. Eu convido o Gabriel para louvar comigo. Glória a Deus. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite.